partir hoje para a nossa sexta aula, certo? E observe que a gente estrategicamente está saltando alguns assuntos que vocês mesmos podem ler, para o curso não ficar muito extenso. Então eu estou catando os assuntos que são mais importantes. E você tem hoje um assunto de extrema importância, que você vai aprender ele de forma sintetizada, e que é um dos assuntos que acompanha a matemática e a física, né, de modo geral, na vida da gente, no mercado, né, na feira, em tudo quanto é lugar. Sistema de medidas. Os principais sistemas é o comprimento, onde o metro é a unidade fundamental. É do metro que vai às subunidades. No sistema de massa nós temos a grama como unidade fundamental. Capacidade, o litro. Área, o metro quadrado, e volume, o metro cúbico, certo? Então todo mundo tem ideia do metro quadrado. É uma área que, ao multiplicar um lado vezes o outro, dê 1, ou seja, pode ser 1 por 1, então 1 vezes 1, né? 1 metro vezes 1 metro quadrado. Mas eu podia ter assim, ó, 2 metros aqui, ó, 2 vezes 1, 2,5 aqui, ó, uma área equivalente a isso aí. Se eu tenho 2 vezes meio, 2 metros vezes meio metro, dá 1 metro quadrado também. Quer dizer, é o resultado do produto que você tem o resultante como 1 metro quadrado. Porque aqui, ó, se eu tenho 2 e aqui meio, se eu pegar dividir 1 e pegar esse meio daqui, ó, esse meio daqui, e colocar aqui, ó, meio, fica meio, fica 1 aqui e 1 aqui do mesmo jeito. É só compensação, certo? O metro cúbico é também o equivalente ao volume que caberia dentro de um espaço, ó, de um cubo que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, que a área do cubo se tira, né? Um comprimento vezes altura vezes largura. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro dá 1 vezes 1 vezes 1, e o metro vezes metro dá metro cúbico. Quer dizer, a área tem 2 dimensões, por isso que é o quadrado, é uma vez a outra, e o volume tem 3 dimensões, que nós vamos ver também na próxima aula, área de figuras e de volume. Então qualquer vasilha, né, que mesmo com formato diferente, você pode ter uma vasilha que tem 2 metros por 1, mas ela é rasinha. Então se você pega essa vasilha largona e derramou aqui dentro e encheu certinho, então é porque aquela vasilha tem 1 metro cúbico também, certo? Então o metro cúbico não é só esse formato, é o equivalente a esse formato, certo? Bom, então veja como é interessante. Todo sistema funciona assim. Você tem o metro no meio, para a direita você tem os submúltiplos, ou seja, se você pegar o metro, dividir por 10, que é a 10ª parte, dá decímetro. Se você dividir por 100, você tem a 100ª parte, que é o C, 100ª parte do metro, centímetro. E o M na frente do M significa milésima parte, a milésima parte. Então, milésima parte do metro, que é o milímetro. Note que todas as configurações são iguais, ó. Você tem a grama na massa, você tem a grama, e tem 10ª parte da grama, 100ª parte da grama, milésima parte da grama. Na capacidade você tem 10ª parte do litro, 100ª parte do litro, milésima parte do litro. Então elas trabalham assim, como décimo, centésimo e milésimo. Aqui é a mesma coisa, decímetro quadrado. Então 10ª parte do metro quadrado, né? Aí assim por diante, o mesmo raciocínio. Para a direita a gente chama de múltiplos, como lá é sub, aqui é múltiplos, que é maior, certo? Múltiplos. E aqui é submúltiplos. Bom, aqui ao contrário, aqui foi 10ª parte, 100ª parte, milésima parte. Aqui a gente trabalha com 10 vezes, 100 vezes e 1000
vezes. Todo o sistema funciona do mesmo jeito, certo? Então, a 10ª parte da grama, 10 gramas, 100 gramas, 1000 gramas. 10 litros, 100 litros, 1000 litros. Certo? No caso desses dois, funciona um pouco diferente. Em vez de eu dizer 10 metros quadrados, eu tenho 10 metros ao quadrado, certo? Aqui eu tenho, ó, 100 metros, que é HM, é 100 metros. 100 metros, como aqui, ó, 100 metros ao quadrado, quer dizer, 100 metros vezes 6 metros, certo? Funciona um pouco diferente. Então, se eu disser, o que é isso aqui? Então, isso aqui não é 10 DAM, ó, DAM é 10 vezes o metro. Então, 10 vezes o metro, que é decâmetro, ao cubo. Ou seja, decâmetro vezes decâmetro vezes decâmetro. Significa 10 metros vezes 10 metros vezes 10 metros, certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a ordem que ele se dispõe. Então você pode criar uma tabela única, um esqueleto da tabela que funciona para todos. Ó, o meio é o vazio, é a unidade do sistema que você está se referindo. Fica fácil de gravar. Na direita você tem DA, H e K. Significando 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, seja lá o que for. Se você entrar com metro, entra metro em tudo. Se você entrar com grama, entra grama em tudo. E assim fica fácil de você memorizar. Através do esqueleto, você compõe qualquer uma delas, certo? Não precisa ficar gravando tudo. Você grava como é o acontecimento das coisas. Para a direita a mesma coisa, tá, o D está em todas, o C está em todas e o M está em todas como posição de 10ª parte, 100ª parte e 1000ª parte. Então você decorando isso aqui, DCM, DH e K. Você decorando, você diz assim, ó, eu quero fazer, como é a tabela de comprimento, é só sair metendo M em todos os vazios. Acabou. Como é a tabela de massa, é só botando o G em todos os vazios. Então você tem que fixar isso aí, né? O entendimento, DA 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 10ª parte, 100ª parte, 1000ª parte. Então é fácil a gente fixar isso, você leva para o resto da vida e você vai fazer qualquer transformação de qualquer sistema desse sem fazer conta nenhuma, só movimentando a vírgula, certo? Aquilo que a gente viu na primeira aula, multiplicar e dividir por 10, 100, 1000, para nessas horas a gente ter facilidade de entender. Ali eu faço um resumo, né? Para você não esquecer, ó, o K pronuncia quilo, significa 1000 vezes. O H, hecta, porque são prefixos, 100 vezes. O DA, você lê como deca, significa 10 vezes. Então, deca, hecta e quilo. Então, DA, H e K. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Então, só gravando isso, acabou. Para a direita você tem DCM, ó, todas têm DCM, ó, DCM, DCM. Não confunda com o M de metro. Quando ele vem na frente, ele é prefixo, ele é mili. Então você tem, ó, deci, centi, mili, quilo, hecta e deca. Deci, centi, mili, onde você tem 10ª parte, 100ª parte, 1000ª parte, certo? Então você vê, você gravando essa tabela vazia, né, com o significado de cada letra de prefixo desse, acabou, você compõe qualquer um desses aí de forma muito fácil. E aí, gravou isso aí. Para você fazer transformação de um para outro, você só vai gravar o seguinte. Esses 3 daqui, ó, como o expoente é 1, quando não vem nada é porque é 1, certo? Então, 1 não precisa botar como expoente. Então, a relação entre as medidas desses 3 aqui, ó, de uma para outra, é de 10. Ou seja, DA é 10 metros, H é 100 metros, então se esse é 10 e esse é 100, esse é 10 vezes esse. Então como esse daqui já é 1000 e esse é 100, então esse é 10 vezes esse, porque 100 é 10 vezes 10, 1000 é 10 vezes 100, então por assim por diante, DAM é 10 vezes o metro é 10 vezes o decímetro, o decímetro é 10 vezes o centímetro e o centímetro é 10 vezes o milímetro. Então, lendo assim, esse é 10 vezes o outro, ó, 10 vezes. Todos esses 3 daqui, ó. Se ler o contrário,
você vai dizer que é a 10ª parte. Então, o metro é a 10ª parte desse, esse é a 10ª parte desse, esse é a 10ª parte desse. Então, nós vimos na primeira aula que multiplicar ou dividir por 10, você corre apenas a vírgula uma casa, certo? Multiplicar por 10, você corre uma casa. Dividir por 10, 2. Se você multiplicar por 100, você corre 2. Se dividir por 100, corre 2 para a esquerda. Então, é aquele mesmo raciocínio. Só é você se ligar na tabela. E aí eu digo a você assim, ó. Esses 3 sistemas, ó, para transformações, 1, 2, 3. Cada um pulo na tabela equivale a um algarismo. Então, 2 pulos são 2 algarismos, 3 são 3 algarismos, certo? Porque, na verdade, quando eu pulo, eu estou multiplicando por 10, por 10, por 10, por 10. Se for 2 pulos é 100, se for 3 pulos é 1000 e assim por diante. Mas basta você entender assim, ó. Se lá você nunca viu a medida, não interessa. Mas se ele te pedir para transformar de uma quantidade de hectômetro para qualquer outra quantidade, centímetro. Eu digo, tantos hectômetros tem quantos centímetros? Só é você ver a posição na tabela do H, que é a mesma, para C, que é centímetro. Você está com isso na cabeça. Então diz, olha, eu quero ir de H para C. Então você faz isso, ó. 1, não conta com H. São salto, né? Espaços. 1, 2, 3, 4. Ou seja, de H para chegar a C, você salta 4 casas. Aí você vai lá e pega a vírgula e salta 4 casas também para a direita. Se eu te peço uma transformação daqui para cá, por exemplo, não sei quanto lá decilitro equivale a quantos quilolitros. Aí você não tem nem noção em termos de medida, mas você vai fazer, porque você vai contar, ó, de D para cá. Só que está pedindo agora assim. Então, ó, quantos pulos? 1, 2, 3, 4. Aí você vai pegar a sua vírgula, movimenta 4 casas no sentido que está pedindo. Se estiver pedindo para a direita, então você vai movimentar a vírgula para a direita. Se estiver pedindo da direita para a esquerda, você transforma da direita para a esquerda. Vê como a coisa é mangaba mesmo e fácil, fácil. Ó. Quero transformar de metro para centímetro. Você está na sua cabeça, você já tem a tabela, mas você tem a tabela geral. O metro por, se eu estou me referindo a comprimento, centímetro, metro, é como se tivesse tudo metro aqui, ó. Mas não precisa nem você botar. Então, se você está lá num teste ou num concurso fazendo uma prova, você pega, escreve a sua tabelinha ali rapidinho, para poder deixar no cantinho memorizada. Aí vocês, ó, ele está pedindo aqui, ó, M puro não é milho, quando ele está sozinho ele é metro, certo? Então, onde é que está o metro? Está aqui, ó. Porque se tem metro em tudo, ó, o metro sozinho, para lembrar disso aqui, ó, o metro sozinho está no meio. Então, eu quero de metro para centímetro. Onde é que está o C? Quem guia é o prefixo. Quando eu falo centímetro, centigrama, centilitro, centímetro quadrado, centímetro cúbico, você vai no C, certo? Porque o C esses são os prefixos, são fixos. Então, se eu estou pedindo a transformação daqui para cá, quantos pulos eu dou? 1, 2 pulos para a direita. Aí você está lembrado, ali está registrado, que esses 3 sistemas daqui, cada pulo é multiplicar por 10. Então, é como se eu saltasse a vírgula uma vez por 10, outra vez por 10, 10, 10, ou seja, eu estou multiplicando por 100. Mas basta contar 2 pulos, cada pulo é um algarismo, então eu vou ter que saltar 2 algarismos para a direita. Então eu chego aqui, ó, 3, 4 e 5, se a vírgula estava aqui, eu vou saltar 1, 2, pronto. Ou seja, 3,45 metros é a mesma coisa de 345 centímetros, certo? Muito simples. Aí você vai fazer qualquer transformação só com essa observação. Estou dando mais exemplo aqui, ó. Centigrama para decagrama. Aí você vai se preocupar do C para o DA, certo? Então, onde é que está o C? Você quer vir para o DA. Então, você vai fazer isso, ó. Não importa, nesses 3 sistemas aí, você conta o pulo. 1, 2, 3. Se eu tenho que dar 3 pulos para a esquerda, cada pulo é um algarismo para esses 3 primeiros sistemas, porque a relação é de 10. Se a relação 1 é 10 vezes o outro, então um pulo significa multiplicar por 10.
Então eu tenho aqui, ó, 3, 2, 1, 3. Eu escrevo tudo sem a vírgula, mas eu quero de C para DA, 3 pulos para a esquerda. A vírgula que estava aqui, você faz isso, ó, 1, 2, 3 e fecha. A vírgula ficou posicionada na frente de um número. Como não tem nenhum número para frente, lembra lá quando a gente fez multiplicação e divisão por 10, 100, 1000, você doa esse zero daqui, ó. Então, essa quantidade de centigramas equivale a essa quantidade de decagrama. Aí você diz assim, quando você vai na feira, você só fala em cada sistema. Aqui, por exemplo, você só ouve falar mais quilômetro, metro, centímetro e milímetro, são os mais usados, certo? Nesse daqui você vê falar em grama, quilograma, miligrama no caso da bula de remédio. Esse daqui do litro você vê falar basicamente em litro, mililitros, que é da mamadeira e tudo mais, né? 1 litro tem 1000 mililitros. Então cada sistema tem aquelas unidades que a gente ouve mais falar e as outras a gente quase que não fala, porque não é da nossa vida prática. Mas a gente tem que conhecer ela toda, amarradinha, para no caso de um teste ou concurso. Aqui você vê falar no metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Raramente você vai ver alguém falar em hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Você vai falar até em quilômetro quadrado no caso de área de cidade, de mapa, essa coisa, certo? Então, pessoal, quando você vai fazer uma transformação agora, fechando esse primeiro exemplo aqui, que cada pulo é um algarismo. Então, 0,000 quilolitro, você não sei nem o que é isso. Quilolitro é 1000 litros. Mas a gente quase que não usa essa unidade. Quilolitro para decilitro. Você vem na tabela, onde é que está o K? O K de quilolitro está aqui. Você quer levar para onde? Para o D. O D está aqui. Então você vai transformar de K para D. Não importa se é quilolitro, quilograma, quilômetro, se é km, kl, não importa. Os três sistemas funcionam da mesma forma, é só questão de posicionamento. O que vai dar o guia é o prefixo. Você quer de K para D. Então, 1, 2, 3, 4. Você movimenta 4 casas para a direita. Como cada pulo aí na tabela é um algarismo, 4 pulos, 4 algarismos. Então você vai sair daqui e fazer 1, 2, 3, 4. Você vai para de trás do 2. Então, como eu vou trazer para de trás do 2, esse zero da frente, ó, perde o valor, porque quem está na frente são os inteiros. Então, com o zero na frente do número inteiro, perdeu o valor, você limpa. Como não tem nada para trás do 2, o número é 32. Então você pode limpar a vírgula, que significa quando o número é inteiro, lembra? Que a vírgula está atrás do último. Então, 0,00 quilolitro é igual a 32 decilitro. Então, olha como é simples. Aí você diz, olha, não tem noção se isso é muito ou se isso é pouco, certo? Não interessa, mas você responde, certo? E isso vai servir para outras noções que você vai ter. Então, a gente dá só um suspiro nisso aí para a gente poder fazer um prosseguimentozinho de amarração. Prosseguindo, galera. Agora, complementando o exercício, né, em área e depois volume. Nós vimos aqui, ó, tudo que a gente fizer, comprimento, massa, capacidade, foram os 3 primeiros sistemas, cada pulo na tabela equivale a um algarismo. Quando você mudar para a área, o raciocínio é o mesmo. Você conta a quantidade de pulo na tabela, só que cada pulo equivale a 2 algarismos. Então, se você der um pulo para transformar, você tem que considerar 2 saltos, 2 algarismos. Se você der 2 pulos, são 4 algarismos. Se você der 3, são 6 algarismos, porque cada pulo são 2. Quando você está trabalhando com volume, o mesmo raciocínio. Você vai lá na tabela, de onde para onde. Se for um pulo, equivale a saltar 3 algarismos. Se for 2 pulos, 6 algarismos, porque cada pulo são 3. Então, nessa primeira situação, cada pulo é um algarismo, porque a relação é de 10. Em área, cada pulo são 2 algarismos, porque a relação entre as medidas já é de 100. Uma é 100 vezes a outra.
Então, cada pulo você está multiplicando por 100, então você salta 2 algarismos. No volume, a relação de uma medida para outra é de 1000. Então, quando você vai dar um pulo, você está multiplicando ou dividindo por 1000. E multiplicar ou dividido por 1000 é saltar 3 algarismos a cada pulo. Então, raciocínio. Você está com isso na cabeça. Sabe que é área agora, certo? Então, se está na área, a cada pulo são 2 algarismos. Mas eu estou pedindo de decâmetro, DAM, ó, DA está aqui, para decímetro, está aqui. Em todas as tabelas é o mesmo esqueleto. Só que você vem, ó, de DA para D, 2 pulos. Como se trata de área, cada pulo são 2. Então, você vai ter que trabalhar um pulo, 2 pulos, ou seja, 2 algarismos, 4 algarismos. Então, você vai chegar aqui, ó, a vírgula está aqui. Cada pulo, ó, você salta logo 2, depois outro. Como não tem, você completa, ou seja, você tem que saltar 4 algarismos, 1, 2, 3, não tem mais, você sai completando, certo? Então a vírgula vem para aqui, fazendo a limpeza. Esse 0 na frente de número inteiro perde o valor, e a vírgula, quando não tem decimal, não tem número para trás, o número inteiro pode ser representado sem a vírgula, mas significa que ela está aqui, quer dizer, ela saiu daqui e veio para cá, para de trás do 3, você saltou 3 mais 1, 4, certo? Então, é essa a diferença, que você gravando aquele resumozinho ali, você tem uma tabela só para todos os sistemas. Estou agora em volume, aí eu digo, ó, em volume, cada pulo na tabela são 3 algarismos. E eu estou querendo onde? Ó, de C centímetro para metro cúbico, C está aqui. Onde é que está o metro cúbico na tabela? Se você sai botando metro em tudo, o metro sozinho está aqui, porque aqui está acompanhado DM, CM, MM, DAM, HM, KM, UM, entendeu? Quando você preencher a tabela com o M de trás, M cúbico, M cúbico, M cúbico, M cúbico, o M cúbico está aqui, ó, metro ao cubo. Então, na verdade, você quer uma transformação de C, centímetro cúbico, que está aqui no C, para o metro cúbico que está no meio, ó, daqui para aqui, voltando. Então, ó, 1, 2. Então você vai fazer, como são 2 pulos, mas no caso de volume, são 6 algarismos, cada pulo são 3. Então veja como é simples. Você analisando aqui, ó, a vírgula está aqui, ó, quando não vem mostrada, certo? Você tem que dar 6 algarismos para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, veio para frente do 4. Então, você escreve isso aqui, ó. 0, 0, 3, 2, 5. Como a gente já aprendeu que se você precisasse de 7, você vinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí botava um 0 para poder, depois mais um, ou seja, você vai completando para poder fechar. Você completa com 0 por aqui, mas aqui fechou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pau, ficaram 6 para trás. Sempre que ficar sozinho a vírgula na frente, tem que ser indicada que a parte inteira é vazia, certo? Então, tudo que a gente aprendeu na primeira aula de multiplicação por 10, 100 mil, nós estamos aplicando esse conceito agora, né? De quando vai para a direita, vai completando 0 para a direita quando precisa, quando é para a esquerda, vai completando 0 para a esquerda quando precisa. E com isso aí, você faz qualquer transformação sem problema nenhum. Aí você diz assim, pô, ninguém vai falar num número tão feio assim, 0, não sei quantos metros cúbicos. Agora vamos à questão da noção, né? Quando você não tem noção daquilo que você está falando, do número, aqui uma pergunta desse tipo, por exemplo, ó, que já caiu em concurso. A medida 35.000,2 associa-se melhor a, mas aqui eu estou falando de massa, ó, decigrama. Associa-se melhor a homem, trem, bebê, formiga. Aí você diz, porra, que negócio difícil. Não é difícil, você tem que fazer o seguinte, transformar essa medida desse sistema para uma medida que você tem mais hábito com ela. Como isso aqui é massa, e massa a gente tem mais contato com o quê? Com grama,
com quilo, né? Então como é que você mede massa de homem, de bebê, de formiga? Você mede com quilo. Então, ó, se eu transformar essa medida que eu não tenho noção dela, se eu transformar para quilo, né? Ou seja, quantos quilos é isso? Aí eu vou poder referenciar mais, certo? Essa é a ideia. Quando você tiver com unidade desconhecida dentro do sistema, transforme ela para unidade conhecida, certo? Cada sistema tem suas unidades conhecidas, como eu falei no início. Na massa é grama, quilograma, no comprimento é quilômetro, é metro, é centímetro. Aqui você achar melhor, que vai te informar aquilo que você quer. Aqui, para eu associar a massa disso aqui, eu sou mais pelo quilo, e aqui está em decigrama, aí é desconhecido. Ninguém vai na farmácia para dizer assim, me dê não sei quantos decigrama ou centigrama de carne. Você diz, me dê quilograma ou grama, né? Porque a gente tem mais hábito. Então você transforma dentro do mesmo sistema para a unidade que você tem mais conhecimento. Se eu transformar isso aqui para quilograma, que é a mesma coisa, só estou transformando de unidade, aí você diz, rapaz, para eu transformar de decigrama, D, para quilograma, K, ó, 1, 2, 3, 4, eu movimento a vírgula 4 casas para a esquerda. Então, como os 3 primeiros sistemas, cada pulo é um algarismo, então se daqui para aqui deu 4 pulos, são 4 algarismos. Então, o raciocínio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vem para entre 3 e 5, aí ó, 3,5, e o resto que não vai interessar muito. Por quê? Porque eu estou com 3 quilos e alguma coisa. Eu posso encher isso aqui de número, não vai alterar, não vai chegar a 4, certo? É 3, alguma coisa. Aí você diz, isso é a mesma coisa, isso é a mesma coisa disso. Então, 3,5 kg associa melhor o quê? É um homem? Não. Um trem? Não. Ó, bebê, todo mundo sabe que o bebê é nessa faixa, né? Então você chega no concurso, é uma questão dessa, o cara pensa que é difícil e é uma simples transformação de medidas, certo? Então estou mudando o exemplo agora para comprimento. Então essa medida daqui, não sei quantos quilômetros, que é uma medida quebrada qualquer, associa-se melhor a, então estou me referindo a tamanho, né? Porque é a medida de comprimento. Um bebê, um homem, um balde, um anão. Aí você diz, pô, ninguém mede bebê, nem homem, nem balde com quilômetro. Você mede com o quê? O cara diz, não, mede em metro, certo? Que está no mesmo sistema. Então eu vou transformar isso aqui para metro, que é com a mesma medida, porém em metro, para eu poder associar melhor. Aí você diz, rapaz, eu estou querendo transformar de quilo, K, para metro. Onde é que está metro? No meio. Porque o esqueleto da tabela é o mesmo. Se eu quero me referir a comprimento, eu saio botando um M em tudo, ó. Nem precisa, eu imagino M em tudo, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, se eu for botando M. Mas não precisa. O que dá o comando são os prefixos. Aí você diz, ó, de K, quilômetro, para metro, 1, 2, 3. 3 para a direita, né? Que é no sentido que a tabela está pedindo, que a transformação está pedindo. Se pode ser daqui para lá ou de lá para cá. O movimento também no número da vírgula é o mesmo. Então eu venho aqui, ó, 3 para a direita, ó, 1, 2, 3. Vai ficar aqui como 1,70. Porque esse zero da frente perderam o valor que eles ficaram na frente de número inteiro. Então, 1,70 metros, 1,70 m, associa-se melhor a quem? Claro que é um homem, né? Porque bebê não pode, balde é pequenininho e anão também, normalmente, é bem menos. Então, essa é a ideia. Quando a gente desconhece, à medida que a gente não está habituado a trabalhar com ela, hectômetro, decâmetro, né? Mas a gente tem que saber de forma completa. Então vocês aprenderam aí de forma completa através de um esqueleto da tabela. Só é você botar a unidade da tabela que você quer trabalhar, do sistema que você quer trabalhar, e obedecer isso aqui, ó, certo? Os 3 primeiros sistemas, que é massa, capacidade e comprimento, cada pulo na tabela é um algarismo, cada pulo 1, então 2 pulos, 2, 3 pulos, 3. Na área é a mesma contagem de pulo, é a mesma, porém o número de salto dos números fica multiplicado por 2, porque cada pulo são 2 algarismos.
No volume, cada pulo são 3 algarismos. Então, 2 pulos, 6 algarismos, 3 pulos, 9 algarismos. Então, imagine se você tivesse que fazer uma transformação de quilômetro para milímetro cúbico. Você ia saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos na tabela, que se fosse volume, daria 6 vezes 3, 18 números você ia ter que saltar. Se não tivesse os números, você ia completando com 0. Ou para a direita ou para a esquerda, certo? Se no limite máximo, em área, se eu estiver no limite máximo daqui para cá ou de cá para cá, eu teria 6 vezes 2, 12 números para saltar. E nos 3 primeiros, eu teria 6 pulos, teria 6 números, porque cada pulo é um número. Então, com esse conceito, você pode muito bem fazer qualquer transformação e identificar qualquer medida que você está meio perdido, certo? Ah, tem lá 0,00 hectômetro cúbico. Aí você diz, pô, que porra é essa? Que zorra é essa? Aí você diz, não, se hectômetro é capacidade, então eu vou transformar para litro, porque eu tenho uma ideia melhor. Então você parte dentro do sistema para a unidade que você está mais habituada, dentro daquele sistema. Apesar da gente não ter hábito com as outras, mas ela existe, certo? Amarrada, bonitinha dessa forma, certo? Então, para finalizar, nós vamos aqui, ó. Nós temos a gente não tem sentido a gente dizer assim, ó, 3 metros equivale a quantas gramas. Você não pode misturar um sistema com o outro, certo? Você só pode transformar de metro para decímetro para centímetro dentro da mesma unidade, de grama para centigrama, de litro para decilitro, centilitro, dentro da mesma unidade, certo? Metro quadrado para decímetro quadrado, quilômetro cúbico para decímetro cúbico. Agora, só existe 2 sistemas que podem se interligar, que é o sistema de capacidade e volume. Por quê? Porque existe uma ligação entre esses 2 sistemas. 1 metro cúbico, imagine um tanque de 1 metro cúbico, que é 1 por 1 por 1, que é referência, ele cabe ali dentro 1000 litros, será de que for. Então, aqui é volume e aqui é capacidade. Então, quando ele é assim, qual é a capacidade de um tanque de 1 metro cúbico? É 1000 litros, né? Quanto cabe de líquido ali dentro, certo? Então, essa é a referência, Então, se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 2 metros cúbicos dá 2000 litros, 3 metros cúbicos, 3000 litros, 2,5 metro cúbico dá 2500 litros, ou seja, quando você vai transformar de metro cúbico para litro, você multiplica por 1000, só isso. Quando você vai transformar de litro para metro cúbico, você divide por 1000. Por exemplo, 3000 litros equivale a quantos metros cúbicos? Aí você divide 3000 por 1000, dá 3 metros cúbicos. Então só é gravar essa ida e volta, certo? Bom, apagando aqui, aí este caso, que é muito raro, mas a gente pode ter uma pergunta assim, tantos decímetro cúbico equivale a quantos DAL, quantos, entendeu? Ou seja, pedir uma transformação de um sistema, qualquer unidade de um sistema para outro. Então vê como a coisa vai ser, o raciocínio é simples. Se eu pedir para transformar daqui para aqui, ou vice-versa, você sempre tem que passar pela ponte, raciocínio. Se eu estou aqui, você está com as 2 configurações na cabeça, porque você gravou isso, só é meter ali L, depois copiar tudo de novo e meter metro cúbico, metro cúbico, metro cúbico. Então você identifica de onde está indo para onde quer ir. Então, se eu quero ir daqui para aqui, olha como é simples. Você tem que passar pela ponte, você tem que transformar daqui para cá, pegar esse número daqui que está lá, transformar para metro cúbico, mas você já sabe que cada pulo aqui é 3 algarismos. Então, se eu quero daqui para aqui, eu estou dando um pulo, então eu tenho que correr a casa 3 algarismos para a esquerda. Pá, e dá um número lá. Já estou em metro cúbico. Aí, de metro cúbico para litro, vocês viram aqui, Você vai multiplicar por 1000. Então, você vai pegar esse número resultante, multiplica por 1000, aí você tem um resultado em litro. Aí você já pulou de sistema,
certo? Quando você tem um resultado em litro, você transforma para qualquer lugar, pelo que você já aprendeu. Então é só lembrar de pular essa passagem. Então quando você tiver em litro, aí você, uma casa para a esquerda, olha como é simples. Então eu vou dar um exemplozinho aqui, se eu tivesse assim, ó, 10, deixa eu ver, 1000,3 decímetro cúbico, eu quero transformar para DAL, ó. Aí eu disse, pô, como eu tenho gravando a tabela, então eu tenho que transformar primeiro para metro cúbico, depois, aí eu pulo para outra tabela, transformando para litro, e vejo quantos litros, quantos metros cúbicos igual a quantos litros, e depois de litro eu transformo para lá, para DAL. Então aí você vai como se tivesse sistemas independentes. De dm para metro cúbico, um pulo dá 3 algarismos, porque é volume. Então eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, vai dar 1,0003 metro cúbico. Pronto, então eu já saí daqui, já estou aqui. Mas daqui para cá, ó, eu multiplico por 1000. Então daqui para L eu multiplico por 1000. Então a gente já sabe que a relação de metro cúbico para litro é, ó, um é 1000 vezes o outro. Então metro cúbico para litro multiplica por 1000. Multiplicar por 1000 eu correr 3 casas para a direita. Então vai voltar a ser, ó, volta a ser 1000 litros. Eu já estou em quantidade em litros. Se eu quero voltar para aqui, para DL, aí eu já sei que é um pulo para a esquerda. E aí, cada pulo é uma casa mesmo, que a gente já viu os 3 primeiros. Um pulo para a esquerda, então você corre para aqui, ó, fica 100,03. Pronto, está respondido. Agora vê como uma coisa funciona também de uma forma mais rápida e mais simples. Em vez de você estar escrevendo tudo isso, você pode fazer a conta, ó, cúbico, fazer a conta e passar direto para DAL. Ou seja, você apenas anota os números. Você anota os números. Então você vai ter aqui assim, ó, daqui para aqui, quantas casas para a esquerda eu devo andar? É um pulo, 3 algarismos. Aí você anota menos 3, porque o movimento é para a esquerda. Depois, daqui para litro que eu tenho que percorrer, eu tenho que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 eu correr 3 casas para a direita, então você bota mais 3. Agora, cheguei aqui em litro, tenho que movimentar para onde? Para DAL, uma casa para a esquerda. Então, um pulo para a esquerda é um algarismo, porque estou no sistema inicial. Então, um pulo para a esquerda, então menos 1. Menos 1. Pronto, o percurso que eu tive que fazer foi esse, ó, pegar a vírgula, andar 3 casas para a esquerda, 3 para a direita e uma para a esquerda, certo? Então, esse número, você fazendo a conta, menos 3 mais 3 se anulam, 3 menos 3 é 0. Resultado, menos 1. O movimento todo que você tem que fazer no final, foi e voltou, é correr uma casa para a esquerda. Então, você vem aqui, ó, pau, 100,03. Foi o que tinha dado lá. Certo? Então, para finalizar, sem compromisso, vamos ver que movimento eu teria que fazer se eu tivesse que transformar, ó, alterar meu número de, por exemplo, de KL, se eu tivesse uma quantidade qualquer, aqui não importa o número, certo? O número é só para você entender a vírgula, quantos movimentos. E eu quisesse trazer para cm cúbico, ou seja, cm cúbico. Uma quantidade de quilolitros vai encher quantos centímetros cúbicos? Aí você chegava e dizia assim, pô, eu tenho que entrar na ponte. Eu tenho que sair de quilolitro para litro, de litro para metro cúbico, salto a ponte para depois ir para onde eu quiser. Sempre passando de um para o outro pela ponte. Então, de quilolitro para litro, são 3 casas para a direita, então eu tenho que andar vírgula 3 casas, então mais 3. O número que tivesse aqui, eu ia ter que correr 3 casas. De litro para metro cúbico, ó, tem que gravar de litro, uma quantidade de litro para metro cúbico, você divide por 1000.
Dividir por 1000 é andar 3 casas para a esquerda, então menos 3. Certo? Depois daqui de dentro, de metro cúbico para centímetro cúbico, dá 2 pulos para a direita. 2 pulos nesse sistema significa 6 algarismos. Então eu tenho que andar 6 casas para a direita. Então mais 6. Então você já sabe que de quilolitro para centímetro cúbico, qual é o movimento? 3 menos 3, 0, mais 6. Ou seja, você tem que pegar esse número aqui, correr 6 casas para a direita. Só isso. Então você, tecnicamente, você grava, memoriza, não é nenhuma matemática profunda, você não está fazendo nenhuma conta, você só está entendendo um procedimento, como se você estivesse andando daqui para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui, obedecendo a regra que nesse sistema cada pulo é uma casa, que na passagem daqui para aqui multiplica por 1000, daqui para aqui divide por 1000, está aqui, ó. E aqui dentro, qualquer movimento, cada pulo são 3 algarismos. Então você vê, o caminho é sempre esse, ó, pam, pam e pam. Ou daqui, se fosse daqui para cá, imagine, eu tinha que vir para o meio, daqui para aqui, depois daqui para cá. Então eu saio somando, quantas casas para cá, se fosse daqui para aqui, 1, 2, 3 pulos, então seria 9 casas. Para a esquerda, então menos 9. Daqui para aqui, metro cúbico para litro, 3 para a direita, que multiplica por 1000, então mais 3. E daqui para cá, de litro para quilolitro, eu teria 3 casas para a esquerda, ou seja, cada pulo é uma casa, então menos 3. Então, em resumo, esse 3 se anula com esse, eu tinha que pegar para essa transformação de extremidade, daqui para aqui, eu tinha que pegar meu número e correr a vírgula, 9 casas para a esquerda. Então, é só uma continha fácil e simples, certo? Espero que vocês tenham entendido nossa 6ª aula. Isso é um assunto muito bom. Na próxima aula a gente vai ver área, né, de todas as figuras, áreas e volume das figuras. E depois mais uma outra aula. Nessa outra aula a gente faz a mesma coisa. Faz uma aula de exercício dessas 3 aulas, certo? E a gente aí corrige, certo? Uma boa. Vamos, espero ter entendido. Leia a apostila e tchau e benção.